Viva Cristo Rei, sua mãe Maria Santíssima. Poucas coisas alegram tanto um conservador e um verdadeiro contra-revolucionário do que ver que suas ideias incomodam aqueles que pensam o contrário. No mundo relativista como o nosso, no mundo que quer deixar de lado a moral, que vive como se Deus não existisse, proclamar uma verdade imutável, defender princípios e a moral só pode causar indignação naqueles que pensam o contrário. Recentemente, o presidente da Academia Brasileira de Letras, o imortal, que entretanto defende ideias que há muito já morreram, ficou indignado com o projeto da escola sem partido e com a reação conservadora que há no Brasil. Muito mais do que uma onda conservadora, como a imprensa tem chamado, o que há no Brasil e em boa parte do mundo é uma verdadeira reação conservadora e, portanto, é muito mais profunda. Vamos ver a matéria da agência DW, é uma agência alemã de notícias, sobre o que disse o presidente da ABL. Onda conservadora é regresso civilizacional. Marco Lucchesi, presidente da ABL, classifica recentes ataques à liberdade de expressão na arte e na literatura de sopro de barbárie. Em entrevista, ele se diz contrário à escola sem partido e a favor da pluralidade. Aqui nós podemos ver a notícia, ela é bastante longa, o link da notícia está aqui em cima, é só procurar a agência DW e colocar o nome dele. Bom, diz aqui a matéria: a recente onda de movimentos conservadores e moralistas que tem buscado reprimir obras de arte no Brasil é um sopro de barbárie, desprovido de inteligência e de orientação. Escritor, poeta, professor, ensaísta e tradutor, o imortal também se opõe à proposta escola sem partido. Na escola e nas universidades devemos ver posições diferentes. Uma pessoa pode concordar ou não com Marx, mas ele é incontornável, é parte da história do Ocidente, exemplifica em entrevista à DW Brasil. Ocorre que ele simplesmente está omitindo que nos colégios e nas universidades não se dá o marxismo de forma equânime. Pelo contrário, há professores que impõem o marxismo aos seus alunos. E isso ele está omitindo. Isso é uma questão muito mais profunda e muito mais importante do que simplesmente dizer que é preciso dar todas as opções ideológicas para os alunos. Porque isso não tem sido feito. O que os professores marxistas têm feito é ocultar dos alunos a posição equânime, uma posição apartidária. A escola sem partido não é uma escola sem princípios, não é uma escola sem tratar dos temas como o marxismo. É uma escola que mostra a verdade sobre o comunismo e deve mostrar a verdade sobre qualquer outro sistema. Não é possível o professor doutrinar os alunos. Mas vamos continuar a matéria da agência DW. O repórter pergunta então sobre o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, em que há questionamentos críticos à arte. São essas manifestações que ocorreram recentemente, sobretudo a mais famosa, na história recente pelo menos, no Banco Santander. E então ele diz o seguinte, que isso que está acontecendo no Brasil é um regresso civilizacional inenarrável. Então ele diz que, no fundo, esses movimentos são um sopro de barbárie. A barbárie como tal é desprovida de inteligência. Esses somos nós, hein, os que não são inteligentes. Desprovida de sentido e de orientação. Quer dizer, nós estamos dizendo que há uma moral, que há um Deus, que há uma verdade e nós não temos orientação. Ela quer destruir. Pelo contrário, nós construímos a civilização cristã. Mas não sabe o que fazer, sabe perfeitamente o que fazer. Ela só é alguma coisa momentaneamente pelo uso da força. Quem usa a força é aquele que impõe essa devastação na moral, nas famílias, através da televisão e muitas vezes através das botas, como fez o comunismo. Mas a força também é desprovida de inteligência. Isso tudo aborrece, desanima, perturba. Por que desanima? Desanima porque há um diálogo deplorável de que você não deveria tomar parte. Então temos de lembrar a defesa do direito de expressão, que eles não permitem. Daqui a pouco vão reclamar porque eu estou dizendo o que estou dizendo. Que a literatura é ficção e pode fazer o que bem entender. Não é verdade. Vai a literatura falar então sobre pessoas que ele gosta? Ou começar a atacá-lo como ele ataca aqueles que são contra aquilo que ele defende? Senão a gente cai no mundo esquizofrênico. Já temos problemas demais para resolver.
O que explica, continua a pergunta, a força do conservadorismo e dos chamados bons costumes? E qual é o risco de se ter um projeto político muito alicerçado por questões religiosas? O Estado é laico, só que os homens não são. Ponto. Essa é uma grande questão, apesar de que, inclusive na televisão aberta, há características de um Estado teocrático. Falso. Há características de pessoas que ainda têm moral e acreditam em Deus. É um Estado teocêntrico, não é um Estado teocrático. Esse tipo de política acaba construindo valores que não são de abrangência e de cultura da paz. Mais mentira. Quanto mais materialista é a civilização, mais ela vai para a guerra. Não é a religião que faz a guerra. A religião se defende, muitas vezes, das guerras. E pode se defender com o uso das armas, quando necessário. Mas é por falta de valores que os homens, no fundo, se jogam como se jogam na barbárie. A política tem que ser voltada para cultivar a diferença. Falso. A política deve ser a arte do possível para o bem comum da sociedade. E esse bem comum não pode passar abstraindo dos valores morais. Pelo contrário, se a diferença é aceitar o bandido, se a diferença é aceitar alguém que mate o outro, isso não é civilização e a política não pode permitir. O que nos enriquece é que não temos só uma religião, mas temos uma única forma de fazer literatura, ou seja, literatura esquerdista. Temos que defender a pluralidade, menos com aqueles que defendem uma verdade. Para esses, ele não defende a pluralidade, ele defende a perseguição. E isso tem que ser ecumênico, novamente, ecumênico apenas com aqueles que pensam como ele. Ou então ficaremos onde estamos. Vejam, não vou continuar a leitura porque o resto interessa cada vez menos. O fato é que a esquerda está claramente perdendo a batalha da popularidade. E quanto mais as pessoas se afastam do discurso da esquerda, mais eles começam a perder o equilíbrio emocional. Quando ele fala de retrocesso civilizacional, ele não está falando de que há uma posição ideológica contrária dele que começa a fazer efeito na cabeça das pessoas, que começa a convencer as pessoas. Ele está falando que essa posição ideológica não deve existir, que a pluralidade que ele defende não vale para todos, mas vale para aqueles que concordam com ele. Novamente, nada dá mais alegria a um conservador do que ver que suas ideias incomodam. Muito boa noite, salve Maria.